Radar Paulista apresenta Momento O Inédito Viável, com Emerson W. Dias, o provocador filosófico. Estamos aqui com o Emerson W. Dias, trazendo mais uma vez o quadro Momento O Inédito Viável. Muito boa noite, obrigado pela presença aqui, Emerson. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes. Bom, pelas palmas já deu para perceber que Juca Felizmino, né, tá por aí, a galera aí acompanhando, né, Emerson? E ó, tá lembrando que essas palmas não são gratuitas. Bom, como o salário mínimo aumentou... Então, é isso que eu tô preocupado. Então, e às vezes essas coisas são baseadas, né? Sim. Em alguns índices. Correto. Ligados a essas coisas, né? Exatamente. Ele tá cobrando agora, acho que é 14 salários mínimos vezes 8. Não, então a coisa é complicada, né? Então, complicou bastante o seu lado aí. Ele tem um bônus, né, em cima. Porque eu tenho o 14º e depois eu multiplico. Tem também, não tem, tem direito a 60 dias de férias também. É uma loucura esse negócio aí. Férias remuneradas, enfim. Então vamos lá, o que você traz pra gente discutir hoje aqui no Radar Paulista? Renato, saiu ontem no Valor Econômico um relatório interessante aqui sobre a geração Z. A geração Z são os jovens nascidos entre 1996 e 2010, ou seja, que tem no máximo hoje 22 anos de idade, né? E a manchete é interessante, né? Dizendo que a ansiedade e frustração marcam essa geração, porque essa vida glamurosa das redes sociais cria um padrão inatingível para essas pessoas, então isso gera muita ansiedade e muita frustração. E lendo aqui os dados que eles trazem, né? Tem um dado bem interessante que é o seguinte, ó. Quais são... aliás, essa geração está sendo chamada de Centennials, né? Porque anteriores eram os Millennials e essa aqui já é os Centennials, né? E aí, gente, quais as 3 palavras que melhor expressam a sua geração? Perguntada a eles, né? Consumismo em primeiro lugar, individualidade em segundo e ansiedade em terceiro. E aí você percebe, né? Se o consumismo tem primeiro lugar, é óbvio que isso vai gerar ansiedade e isso vai gerar frustração. Por quê? Porque o consumo não tem limites. E a ansiedade por sempre querer adquirir uma coisa nova, isso também não tem limites, né? Então, naturalmente, se você é pautado, essa sua vida é pautada pelo consumo, obviamente você vai ser ansioso e frustrado, porque isso não tem limite. E por que não tem limite? Porque ele nasceu para não ter limite, porque ele nasce para incentivar cada vez mais o consumo, né? Mas é interessante porque essa galera, nessa idade, né, eu acho que é um comportamento um pouco delicado. Uma outra pergunta que é, qual a sua principal fonte de notícias? Com 52%, sabe qual é? Eu já vi aí no jornal, né? E, qual? Porque Facebook. Aí as pessoas... Facebook. Ou seja... Quer dizer, o pessoal está bem informado, né? Exatamente. O pessoal está muito bem informado. Se a sua principal fonte de notícias é o Facebook, olha, eu tenho medo do que essas pessoas estão aprendendo. Né? Exatamente. Aí depois uma outra pergunta, ó. Você é militante, ativista ou simpatizante de alguma causa? 58% dizem que sim. São militantes, ativistas, né, e defendem alguma causa. Olha, bacana, né? Aí você pergunta, como é que é a sua atuação militante? Sabe qual é a resposta de 68%? Na rede social. Participo de debates nas redes sociais. Complicado você ser um militante de rede social, né? E aí a última pergunta, né? O seu modo de levar a vida impacta o mundo para melhor? 52% acreditam que sim. Eu não sei como, né? Se você... o primeiro lugar é consumo, o segundo é individualidade, o terceiro é ansiedade. Você busca informação no Facebook, né? Você milita via rede social, eu não sei como é que você vai impactar o mundo para melhor, né? Não, eu acho que você está trazendo um retrato aqui, né? Muito, inclusive, vamos dizer... real daquilo que a gente tem. Pelo menos, a gente percebe isso claramente. Sim, né? Infelizmente, inclusive. Correto, exatamente. Né? Agora, a gente também não pode deixar de notar que os jovens, principalmente, tem aí uma parcela também muito ligada nesses movimentos sociais, alguns até que são aí ligados à bicicleta, né? Sim. Movimentos também ligados a movimentos populares, que fazem caminhadas aqui às vezes na Avenida Paulista, mas muito reduzido. Sim. Né? O que você está dizendo, que é o consumismo, individualismo, ansiedade, por exemplo, são as características principais,
tudo uma coisa linkada na outra, né? Que é o que você dúvida. disse, o consumismo não tem escapatória. Sim. Na medida que você entra se essa é a regra da sua vida, certamente você não vai conseguir alcançar e vai gerar ansiedade, como você está dizendo. Exatamente. E aí aquela coisa, né? Não adianta porque eu ando de bicicleta, eu sou uma pessoa melhor, né? Isso não existe, né? Uhum. Eu ando de bicicleta talvez porque seja uma forma de fazer atividade física. Ter essa consciência. Ter essa consciência não poder. Mas não adianta, né? Se eu sair da bicicleta e não conseguir me desgrudar do celular, por exemplo, por 10 segundos, né? não existe isso. Inclusive é um dos pontos que se coloca aqui, né? Uhum. Mas pegando esse gancho, que eu acho que é uma questão preocupante, eu queria fazer uma certa reflexão sobre necessidade e desejo. Por quê? Né? A necessidade talvez ela tá conectada com uma coisa realmente física, biológica, né? Necessidades fisiológicas, né? Comer, beber, se alimentar, tudo isso são necessidades. Se eu não fizer isso, de fato eu morro. O desejo já é um pouquinho mais diferente, né? Porque o desejo é uma coisa que talvez é imputado em você por uma questão externa, ou seja, uma visão dos outros, né? Então eu desejo ter o melhor celular porque todos têm. Eu desejo, essa coisa que fala da vida glamourosa nas redes sociais, eu desejo ir fazer a viagem X porque muita gente fez e eu não posso ficar fora. Né? Eu desejo mostrar uma vida maravilhosa na rede social que na realidade não se reflete na vida prática. Então essa coisa do desejo desenfreado, né, que não tem muita relação com a necessidade, ela acaba gerando esse tipo de problema. Né? Por quê? O que é o consumo em excesso? Nada mais do que você não controlar o seu desejo de comprar alguma coisa. Né? E o seu próprio desejo não controlado te leva para uma situação prejudicial de endividamento, que é a compra desenfreada. E se você perguntar para uma criança o que ela deseja, né? O que ela deseja? Ela deseja doce, batata frita, salsicha. Mas o que ela precisa? Qual que é a necessidade dela? É uma boa alimentação. Né? É uma boa alimentação, é estudo, enfim. Então, a criança não tem muito discernimento para compreender o que é a diferença entre uma necessidade e o que é um desejo. Por isso é importante o papel dos pais na educação. Né? Agora, olhando esta pesquisa aqui, eu fico um pouco receoso se nós estamos de fato ensinando os jovens, né, que eram até ontem crianças, essa diferença entre necessidade e desejo e que tipo de sociedade nós estamos criando, muito baseada no desejo, puramente pelo desejo, né, sem entender quais são de fato as necessidades. Né? A necessidade é me transportar. Agora o desejo, eu quero ir de bicicleta porque é mais saudável, né? Ou porque eu quero um carro com uma SUV porque é mais bonito, enfim. Tem uma diferença muito grande, né, entre o que é de fato necessidade e aquilo que é desejo. E claro, quanto mais desejo eu tenho, mais ansiedade eu tenho. E quanto mais ansiedade eu tenho e menos conquistas eu tenho, mais frustrações eu tenho. Por isso a importância de você conseguir ter um gerenciamento dos seus desejos, né? E focar muito mais naquilo que é de fato necessidade. Qual que é a faixa etária mesmo aí O Geração Z é dos... quem tem no máximo 22 anos, porque é nascido entre 96 e 2010. Ou seja, quem hoje está com o máximo de 22 anos de idade. Certo. Então, acho que essa reflexão, né, de ansiedade e frustração, como é que você combate isso? Você combate quando você consegue equilibrar o seu desejo, né? Ou quando você compreender que frustração faz parte da vida, né? Frustração... mas é só o que você falou, o papel do pai, né? Sim, dos pais, né? Exato. Frustração é sinônimo de amadurecimento, né? Suportar as frustrações da vida já é um ensinamento freudiano, né? A felicidade está em suportar as frustrações, porque elas irão acontecer na sua vida. E é bom que elas aconteçam porque elas te amadurecem, né? Amadurecer é não ter tudo que se quer. Então, eu acho que você saber lidar com isso é um sinal de amadurecimento. Que eu acho que talvez seja um caminho aqui para os jovens pensarem, né? E reduzir o nível de ansiedade e frustração que está marcando aí essa geração, conforme aponta aqui essa pesquisa. Sem dúvida. É uma pesquisa, é um trabalho e as suas colocações muito fundamentais aqui, viu, Emerson, para o dia a dia que a gente vem tendo aqui em termos dessas novas gerações, né? Sim, exatamente. E que a gente percebe isso claramente. E qual é a frase do dia, Emerson? Eu vou amarrar com duas frases, né? Uma frase é do Adam Smith, lá em 1700 e pouco, 1770, se não me engano, que dizia o seguinte, né? Os desejos são infinitos, os recursos é que são escassos. Então, acho que você aprender a conviver com isso, né? Os desejos são infinitos, mas o recurso é escasso. Você só tem 24 horas por dia. Sem dúvida. Não adianta, você não tem como multiplicar isso, né? E você ter essa consciência, como a gente falou, aquilo que você falou também com relação você está de bicicleta, mas está ligado na rede social. Quer dizer, não desliga nunca, exatamente, né? Quer dizer, está sempre nessa ansiedade, está sempre nessa correria, enquanto você não poderia estar curtindo aquele passeio de bicicleta de uma maneira muito mais prazerosa. Exatamente. Tá vendo?
Deixe seus contatos. E a segunda frase, né? Que eu tá. acho que é uma frase que você precisa entender, né? Essa aqui no desejo, é que uma frase de Platão que dizia: o homem verdadeiramente livre é aquele que dá ordens a si mesmo. Ou seja, que sabe lidar com seus próprios desejos. É isso aí, fundamental também. O cara tá poeta hoje também, né? Emerson W. Dias, deixe seus contatos aqui para os nossos ouvintes. O site é www.oineditoviável.com.br. Nas redes sociais é só procurar O Inédito Viável no Facebook, Instagram, no YouTube, o canal Inédito Viável. Você tem acesso a todo o conteúdo que a gente fala aqui no Radar Paulista. Tá certo, então te aguardo aqui na terça, né, Emerson? Na terça? Quinta. Na quinta, né? Agora é na quinta-feira, então. Emerson W. Dias volta com o momento O Inédito Viável.